Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês. Maravilha, estamos de volta. Já estava com saudade de voltar para nós continuarmos o nosso estudo falando de 1 Samuel. Estamos falando um pouco da história de Davi, que foi rejeitado a princípio pelo próprio pai, Jessé, que não o convidou para o sacrifício. E Deus o mandou buscar. Ele estava atrás das ovelhas. Davi escreveu isso num salmo. Tem um salmo que Davi diz assim: o Senhor me trouxe de trás das malhadas. Ou seja, ele estava atrás das ovelhas, cuidando das ovelhas, fazendo aquilo que aparentemente ninguém queria fazer. Os irmãos de Davi não cuidavam das ovelhas. Davi cuidava das ovelhas. Embora ele era o menor da casa de seu pai, ou seja, era o mais novo. Mesmo assim, Davi tinha prazer de cuidar das ovelhas. Nós, pastores, temos que ter prazer em cuidar das ovelhas também. Por isso, eu sento aqui, mas como se eu estivesse sentado no sofá da tua casa. Por favor, não assiste esse vídeo como se fosse um simples vídeo. Eu venho aqui, eu queria que você tivesse a mesma sensação de que se eu tivesse aí sentado no sofá da sua casa, conversando com você. Nesse momento eu não estou falando com outras pessoas, estou falando com você que está aí nos acompanhando, fortalecendo a tua alma, fortalecendo a tua vida. Esta é a mensagem principal que nós queremos trazer para você, tá bom? Para você que não sabia, nós pertencemos à Igreja Identidade de Cristo, tá bom? Identidade de Cristo. Algumas pessoas me conheciam da outra instituição que nós ficamos durante quase 26 anos, e um dia eu explico aqui as razões que nos levaram a tomar a decisão e encerrar os trabalhos por lá, tá bom? Um dia eu vou fazer um vídeo, aí eu te conto, né, um pouco sobre a história, né, para você entender. Mas o importante não é você saber a história, o importante é você saber se eu estou lhe ajudando agora, né? Como de repente você diz: poxa, pastor, eu assisti os seus programas antes, né, que passava na TV, eu assisti os programas. De repente você já tem uma familiaridade com o trabalho que nós fazíamos, talvez no tempo do Periscope. Quem lembra do Periscope? Eu estava na África e fazia pelo Periscope, depois entrou outro aplicativo que nós fazíamos os programas, enfim. Agora eu estou aqui para ser, nesses próximos minutos, o seu pastor. Nós vamos conversar sobre 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo de número 14. Se nós olharmos os versículos anteriores, quando Saul não cumpre o que Deus havia mandado, Deus disse: Saul, vá, destrói os amalequitas. E Saul disse: sim, senhor. Só que chegando lá, Saul destruiu o que era desprezível e o que ele achou que não deveria destruir, que poderia ser utilizado de alguma forma, ele acabou poupando. Inclusive o rei Agag, ele acabou poupando e pegando as coisas boas, o ouro, a prata e etc., dizendo ele para oferecer ao Senhor. Quando Samuel veio, Samuel ficou bravo e falou: Saul, você agiu como nércio, você agiu como tolo. Fosse na linguagem de hoje, você é doido. Deus mandou você destruir os amalequitas, você poupa o melhor das ovelhas, para quê? Aí ele justificou dizendo: porque eu queria servir a Deus, é para fazer o holocausto. Mentira dele. Samuel falou: quer saber? Eu nunca mais, Saul, vou lidar com você. Eu nunca mais, Saul, vou estar com você. Quando, no capítulo 15, né, Samuel falou isso para ele. E quando então Saul insistiu: oh, vem comigo, me honra diante das pessoas, me perdoa, me honra diante das pessoas. Samuel disse: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele já te rejeitou a ti, para que não seja rei sobre Israel. E virando Samuel para ir embora,
Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Isso é muito forte. Naquele dia, Saul perdeu a glória do Senhor, porque ele rasgou a orla do manto de Samuel. Ele rasgou a orla do manto de Samuel. E aí, Deus mandou Samuel ungir Davi, já no versículo 13 do capítulo 16, tomou Samuel o chifre de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Quando Davi recebe a unção, o Espírito de Deus passou a estar na vida de Davi. Imediatamente, já passando para o verso 14, diz que, tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, o Espírito da paz do Senhor, um espírito mau passou a atormentar Davi, passou a atormentar Saul. Porque naquele tempo, o Espírito de Deus não estava dentro das pessoas como ele está hoje dentro de nós. Uma coisa importante para você: no tempo dos profetas, dos patriarcas, no tempo da velha ou do Velho Testamento, o Espírito Santo não habitava dentro das pessoas. O Espírito Santo habitava sobre as pessoas. Por isso que fala aqui que o Espírito do Senhor saiu de Saul e passou a estar com Davi. Haviam 4 pessoas que naquele tempo tinham o Espírito de Deus sobre eles. Era os reis, os sacerdotes e os profetas. Desculpa, eram 3. Apenas esses 3. O Espírito Santo, somente no Velho Testamento, habitava nessas 3 pessoas: os reis, os profetas e os sacerdotes. Somente esses 3 tinham o Espírito de Deus sobre eles. Por isso que o Espírito de Deus estava sobre Saul, porque ele era o rei. O Espírito de Deus estava com Samuel, porque ele era o profeta. O Espírito de Deus estava com Arão, porque ele era o sacerdote. Então, eles não tinham o Espírito de Deus dentro deles, mas eles tinham o Espírito de Deus sobre eles. Nos dias de hoje, o Espírito de Deus não sai de nós, ok, gente? O Espírito de Deus não sai de nós. Se você um dia recebeu o Espírito Santo, e talvez você já ouviu algum pastor dizer: olha, o Espírito Santo vai sair de você, você vai perder o Espírito Santo, o Espírito Santo vai te deixar. Não, hoje o Espírito Santo não sai de nós, tá? Jesus falou que quando viesse o Espírito Santo, que seria o Consolador, ele habitaria em nós e estaria conosco para sempre. Vamos entender isso, é muito importante. Então hoje o Espírito Santo não sai de nós. Uma vez que você recebeu o Espírito Santo, ele não sai. Aí você diz: mas pastor, como é que eu faço para saber se eu recebi ou não o Espírito Santo? Primeiro, o Espírito Santo, quando entra no coração de uma pessoa, ele converte essa pessoa. Essa pessoa passa a ter mais amor a Deus, passa a ter mais amor ao próximo, ela se torna uma pessoa perdoadora, uma pessoa bondosa, uma pessoa generosa, uma pessoa mais paciente, sabe? Ela se torna uma pessoa transformada, não de fora para dentro, de dentro para fora. Ela pode até de fora para dentro ainda ser a mesma pessoa, de vez em quando nervosa, mas dentro dela ela tem algo que a controla, que a domina. Ela tem um prazer nas coisas de Deus, quem tem o Espírito Santo. Continue conosco, porque aos domingos, às 10 horas da manhã, a gente posta um vídeo chamado Nosso Culto de Domingo, e aí eu vou estar falando sobre o Espírito Santo, ensinando também sobre a importância de você ter o Espírito Santo na sua vida, tá bom? Então, hoje, o Espírito Santo não sai de nós. Ele pode se entristecer. Isso sim, quando nós lemos lá na carta de Paulo a Efésios, capítulo de número 4, vamos ver aqui, Gálatas,
Aí você encontra Efésios capítulo 4, versículo de número 30. Pega a tua Bíblia, que é bom a gente olhar, porque senão parece que só o pastor está falando e eu não quero passar a ideia de que você acreditou porque eu falei. Não, eu estou retransmitindo aquilo que está na palavra de Deus. Então, se você puder, tiver a Bíblia aí, física, né? Porque você está me assistindo agora, acredito, do celular, ou então você pode dar uma pausa no vídeo, vai lá, entra na Bíblia, vê o versículo, depois você volta e continua assistindo o vídeo. Mas em Efésios capítulo 4, verso 30, o apóstolo Paulo fala assim para a igreja de Éfeso: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Então o Espírito Santo não sai de mim, mas eu posso entristecê-lo. Se eu deixar a minha carne fazer tudo o que ela quer, se eu deixar os meus pensamentos fazer tudo o que ele deseja, eu vou consequentemente entristecer o Espírito Santo. Ele vai estar comigo, mas ele vai estar entristecido. Automaticamente, se o Espírito Santo entristece, eu começo a perder o prazer nas coisas de Deus, eu já começo a levar as coisas de Deus de qualquer jeito, eu já começo a não honrar a Deus. Eu acredito hoje, existem muitos cristãos, e olha, se você me permite dizer, e aí eu queria que agora a partir desse ponto você analisasse comigo, que deve existir até pastores nos quais o Espírito Santo está triste com eles, porque eles fazem coisas que entristecem o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo não fala mais com eles, o Espírito Santo não dirige mais a vida deles, eles já tomam decisões por conta própria, já falam o que quer, e a gente vê isso aí, infelizmente, pessoas que não têm um pingo de respeito pelo próximo, e se dizem pastores, né? E se dizem homens de Deus, e as pessoas até criam situações. Então nós, infelizmente, temos isso, pessoas que entristeceram o Espírito Santo. Nós não podemos entristecê-lo. É até um motivo de nós orarmos, né? Dizendo assim: Deus, se porventura eu entristeci o teu Espírito, então eu queria que o seu Espírito Santo me perdoasse. Olha que bacana, né? A gente orar e pedir: Senhor, me perdoa se eu entristeci o Espírito Santo. Pensou você aí sentado no seu sofá, né? Com seu copo d'água do lado, seu copo de chá, seu copo de café, sentado na rede, na cadeira de balanço aí fora, sentado aí dizendo: Deus, se eu entristeci o teu Espírito Santo, me perdoa. Porque talvez você entristeceu o Espírito Santo. Você, sei lá, você falou que não deveria, você pensou ou até fez alguma coisa. Então, olha que importante nós estamos aprendendo hoje. Pedir ao Espírito Santo: Senhor, me perdoa se eu entristeci o Senhor. Por favor, volta a dirigir a minha vida, volta a controlar a minha vida, volta a me dar inspiração, volta a me dar a alegria da salvação. Davi disse que no Salmo 32, ele disse, e aí vamos lá ver o Salmo 32, o Salmo 32, Salmos 32, Davi falou o seguinte: você lembra quando Davi pecou com aquela esposa de Urias chamada Betseba, né? Lembra, né? Então, Davi disse que quando ele pecou e por um tempo ele não tinha confessado o pecado dele, ele não tinha pedido perdão, ele disse que sentiu como que os ossos dele estivessem enfraquecendo. Quer dizer, a pessoa, quando ela entristece o Espírito Santo e não pede perdão a ele, ela vai se enfraquecendo. Davi diz assim: bem-aventurado aquele cujo a iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a que o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava sobre mim. E aí ele continua dizendo: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste as iniquidades do meu pecado. Sendo assim, pois, todo aquele que é piedoso orará a ti,
em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordaram muitas águas, não te atingirão. Aí Davi vai estar explicando que enquanto ele não fez essa oração pedindo a Deus perdão, ele estava se sentindo fraco. Talvez você se sente fraco espiritualmente, você não sabe por quê. Por que você se sente fraco? Por quê? Às vezes você fala, nossa, tem gente que fala assim, não, eu só me sinto forte quando eu estou na igreja, pastor. Quando eu estou na igreja, eu sinto bem. Mas quando eu estou em casa, eu sinto uma coisa ruim. Acho que tem alguma coisa que você precisa conversar com Deus. Porque você tem que sentir bem na igreja, em casa, no trabalho, no passeio, né, no aniversário, no casamento. Você tem que sentir bem quando o Espírito Santo está com você. Porque o Espírito Santo é a essência de Deus em nossas vidas. E no Salmo 51, quando Davi então diz que confessou o pecado dele, e essa confissão está no Salmo 51. No Salmo 51, ele abre o coração e pede a Deus que o perdoa, né? Ele pede a Deus perdão e pede a Deus dizendo no verso 2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Por isso, às vezes, nós temos que falar com Deus, Senhor, será que eu entristeci o Espírito Santo? Será que eu... Porque o Espírito Santo, ele não vai sair de você. Ele não vai sair, ele vai ficar triste, mas ele não vai sair, tá? É Ele que transforma a nossa vida, é Ele que nos dá alegria, é Ele que nos dá paz, é Ele que nos faz amar a Jesus, é Ele que nos faz amar a Deus, é Ele que nos faz amar o próximo, é Ele que nos dá força para levantar a cabeça no meio de tribulações violentíssimas. Ele nos faz levantar a cabeça e acreditar que dias melhores virão. É Ele, é o Espírito Santo. Como é que eu faço isso, pastor José Maria? Como é que eu me levanto? Bom, talvez o primeiro passo que nós estamos conversando aqui, eu com você, bem pertinho, nós estamos aqui, talvez seja você pedir perdão, quem sabe? Quem sabe se entristecemos ou não o Espírito Santo? Eu aprendi sempre a falar com Ele. O Espírito Santo é meu companheiro, o Espírito Santo eu tenho Ele como meu amigo, então sempre eu falo com Ele, Espírito Santo, se eu entristeci o Senhor, me perdoa. Se eu falei alguma coisa, se eu pensei alguma coisa, se eu vi alguma coisa, se eu fiz alguma coisa que te entristeceu, me perdoa, Pai. Me perdoa, eu preciso da sua comunhão, eu preciso da sua presença, eu preciso da sua graça, eu preciso do Senhor. Então, meus irmãos, o Espírito Santo, hoje, ele não sai de nós, tá? Vamos voltar lá para a gente ver. Ele saiu de Saul, mas ele não sai de nós, mas ele pode entristecer em nós. Tá? Ele pode ficar triste. Portanto, acho que seria uma oração bastante sugestiva nesse momento, nós orarmos pedindo a Deus que nos dê alegria, pedindo a Deus que nos perdoe caso nós tenhamos, né, pecado contra o Espírito Santo no sentido de entristecê-lo, tá bom? Conseguimos ajudar você até aqui? Deu para entender? Consegui explicar? Então, Davi recebe o Espírito de Deus e naquele tempo o Espírito estaria sobre o rei, como o rei Davi iria representar o reino de Israel, por isso que o Espírito Santo saiu de Saul e passou para Davi, porque a partir daquele momento, Saul não era mais um rei direcionado por Deus. Só que Saul ainda ficou muito tempo no reino, foram anos ainda, reinou. Só que o Espírito Santo não era mais com ele, tá? Então, se nós tivermos o Espírito Santo triste dentro de nós, como é que vai ser a nossa vida? Nós vamos tomar decisões erradas, vamos fazer coisa errada, vamos ter sentimentos errados. E aí eu quero te convidar, em nome do Senhor Jesus, nesse momento, pegar aqui meu copo com água, para nós pedirmos para o Espírito Santo nos perdoar, caso nós o tenhamos entristecidos, para que nossa comunhão seja restaurada. Eu acredito que Deus falou conosco. Te ajudou essa mensagem? Te ajudou? Se ela te ajudou, eu gostaria de pedir uma coisa. Convide alguém para na próxima quarta-feira nos assistir, tá bom? No mesmo horário de hoje, o vídeo vai estar disponível. Então, eu queria que você convidasse alguém para na próxima quarta-feira estar conosco aqui, assistindo o nosso encontro, né? Vamos chamar de encontro? Muito bem, vamos orar. Meu Pai e meu Deus,
Eu tenho muita alegria de poder estar aqui com o Senhor nesse momento, juntamente com os teus filhos, e agradecido e agradecendo e pedindo ao Senhor. Primeiro, eu vou orar com ela, vou orar com ele agora, dizendo assim: meu Pai, diga comigo, diga: meu Pai, eu venho a Ti, em nome do Senhor Jesus, para Te pedir, caso eu tenha entristecido o Seu Espírito Santo, por meio de palavras, de ações, consciente ou inconsciente, eu Te peço agora, me perdoa, Pai. Diga isso, diga: me perdoa, se eu tenho feito, falado ou te entristecido de alguma maneira. Diga: Espírito Santo, eu não sabia deste versículo, ou se eu sabia, eu não tomei a devida atitude. Mas agora, diga comigo, mas agora eu te peço, perdoa o meu pecado, restaura a nossa comunhão e nos dê alegria. Diga: me dê alegria em Te servir, em Te ter como Deus verdadeiro das nossas vidas. Diga: muito obrigado, Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, e assim seja. Pode beber do copo com água que eu digo: Pai, está consagrado esta água para todos que beberem desta água. Muitíssimo obrigado, em nome de Jesus. Pode beber do copo com água agora. Graças a Deus. Olha, eu me sinto feliz de estar com vocês. Meu coração se alegra. Sabe, quando nós estamos aqui fazendo esse encontro, nessa reunião especial, para mim é como se não existisse amanhã. É como se não existisse mais nada. Só que o tempo é curto. E aí eu volto na próxima quarta-feira. Não falte, porque vai ter mais informações sobre o caso de Saul, até nós entrarmos no capítulo 17, quando Davi então enfrenta o gigante Golias. Deus te abençoe. Lembrando que sexta-feira tem outro vídeo com outro tema, e domingo é o nosso culto principal, tá bom? Domingo é o culto principal. Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho da sua companhia e até lá, em nome de Jesus. Tenho um chamado, eu jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido.